Castanha Pop. Começa mais uma edição do Castanha Pop. Eu sou Matheus Mascarenhas e eu digo logo, o assunto de hoje é quadrinhos, certo, meu amigo grande amante de um brag story, Jackson Tavares? Alô, Matheus, é isso mesmo, estamos com um convidado bastante especial aqui no Castanha Pop. Hoje vamos bater um papo super legal, a gente vai ficar por dentro do trabalho dele completo, o que ele está agendando, o que ele está produzindo também, o que ele está pesquisando, que ele é pesquisador também. E quem está aqui conosco, Márcio? Vamos falar com o Gidaldi Júnior, né, que é mestre em artes pela UFPA, pós-graduado em História da Arte pela Belas Artes de São Paulo, graduado em Artes Plásticas pela UFPA e também é cria da Casa de Publicidade e Propaganda aqui da Universidade da Amazônia. Ele foi autor do Castanha do Pará, que foi vencedor do 59º Prêmio Jabuti, e também da CCXP Awards, que foi a primeira edição, pelo Brega Story como o melhor álbum em quadrinhos. Olha só, Gidaldi, seja bem-vindo aqui ao Castanha Pop, cara. Muito obrigado por ter vindo. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Matheus. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz em voltar aqui aos estúdios da UNAMA, lugar onde aprendi muita coisa. Muitas histórias. Sobre comunicação. Na minha época era rádio, televisão. E rádio, televisão e impresso. Era esse o kit, né? Hoje Legal. A gente já vive um contexto multimediático. Mas sim, aqui é a minha casa, onde eu aprendi bastante coisa, e retornar para cá para conversar sobre quadrinhos com vocês é bem bacana. Por falar em UNAMA, vale lembrar que esse programa é realizado com apoio do curso de comunicação da Universidade da Amazônia. Marcinho Monteiro, o ouvinte que quer saber mais sobre essa graduação, como é que faz? Basta acessar lá vestibular.unama.br para ver mais informações, ou também pelo Instagram da UNAMA, UNAMA Oficial. Castanha Pop. Gidaldi, você está aqui em Belém, né, por conta da última Feira do Livro, né, realizada. Como é que foi? A Feira do Livro me parece que é um retorno do hangar como um centro de cultura, um centro de agregar pessoas e conhecimentos, né? Então, após essa pandemia, eu acho que a grande festa é rever o hangar com a sua função natural de agregar pessoas, né? De gerar cultura, gerar negócios. Então, estou bem feliz de retomar o circuito dos livros, em especial aqui em Belém. Eu já tinha participado de algumas feiras esse ano, fora de Belém, e finalmente volto para casa para encontrar os amigos, encontrar o público, encontrar os leitores, e ver aquele hangar cheio de gente atrás de cultura, de livros, de literatura. É muito gostoso. Estou bastante feliz e bastante realizado de ter participado dessa edição da Feira do Livro. Cara, e é muito bom ver assim também a recepção do público daqui, né? Ovacionando o teu trabalho, indo lá bater um papo contigo, ver você lá conversando com as pessoas a respeito desse assunto. E uma curiosidade bacana, né, Gidaldi, que você nasceu em Minas Gerais, não foi? Isso, sou nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais. Aí veio pra cá, pra Belém, se criou aqui, correto? E você praticamente é um paraense de coração. Sim. É legal, cara, que vê essa recepção, como eu falei agora há pouco, do público, pro Pará, né? Ficou. Quem vem pro Pará ficou, hoje conhece. Tem muitos amigos que também são de fora, vieram pro Pará, ficaram por aqui. E é legal, cara, ver a recepção do público que gosta do teu trabalho, vai lá, prestigia, aquece o seu coração, né? Como artista. Sem dúvida, o público de Belém, né? E o público do norte, de uma maneira geral, ele é bastante carinhoso com aquilo que fala e reflete a sua cultura, né? Então, sem dúvida, o público de Belém é uma praça muito importante, olhando sob esse ponto de vista, né, do marketing, da publicidade. Belém é fundamental para que o meu trabalho ganhe uma projeção nacional, né, porque há uma carência de exportação da nossa cultura. Há uma carência da exportação sob uma perspectiva genuína, uma perspectiva que de fato represente, né, a nossa cultura, que de fato seja um retrato do nosso cotidiano, das nossas questões, né? Então, sim, os leitores, a imprensa,
todos esses agentes aqui em Belém, eles colaboram muito para que o meu trabalho esteja ganhando destaque no Brasil. Só tenho a agradecer a todo mundo que participa do circuito do livro, do circuito dos quadrinhos, né, da mídia em Belém. Não tenho do que reclamar. Eu acessei um material na internet de uma mestranda da UFPA, ela aborda a temática dos quadrinhos na Amazônia, e teu trabalho, o Castanha do Pará, foi citado. Esse trabalho ela fala dos processos, de como é, digamos assim, feita essa produção autoral aqui no Pará. Ela cita também o Ponto de Fuga, ela cita. Lá ela explica como é que o público gosta de ter acesso a esse material que fale um pouco da sua identidade aqui do Pará. Curioso você falar a respeito disso, que, de fato, o paraense, quando ele vê um produto que, digamos assim, reproduza a sua vivência, os seus costumes, a sua cultura, ele abraça. Isso é muito importante. Sim, sem dúvida. Acho que muito se fala sobre a Amazônia, né, nas mídias, mas nós que moramos nas capitais da Amazônia, né, como Macapá, Belém, Manaus, entre outras, né, até mesmo a Amazônia internacional, nós sabemos o que é viver numa cidade, numa metrópole, dentro desse contexto, né? Nós temos um pouco mais de conhecimento real, e quando a gente, de maneira geral, até mesmo falando sobre a minha relação com consumir música, consumir produtos que passem, né, por essas questões da Amazônia, eu gosto muito de me identificar com essa realidade. E às vezes é um pouco difícil que o estrangeiro, né, ou mesmo o próprio brasileiro que esteja fora do nosso contexto amazônico, reproduza isso nas séries, nos jogos, enfim, que desenvolva produtos vinculados à Amazônia, mas, no entanto, geralmente esses produtos não têm a mesma consistência do olhar nativo, do olhar de quem vive, né? Então acho que por isso que tem uma visão até estereotipada sobre a região amazônica. Sim. Mesmo nós que produzimos dentro da Amazônia, né, a partir da Amazônia, nós sempre traremos uma perspectiva de um retrato, né? Não é necessariamente aquilo, mas acho que sim, acho que a população sente quando esses retratos são mais próximos, né? São mais verdadeiros. Eu vi um movimento de muito impacto aqui na região quando, em 2017, você ganha, né, com o Castanha do Pará, o Prêmio Jabuti, é o maior prêmio da literatura que a gente tem a nível nacional. E foi a primeira vez que o Jabuti abordou quadrinhos, né, com uma categoria só para isso, histórias em quadrinhos. Como foi para ti ganhar esse prêmio, cara? Eu vinha de uma carreira como docente, como professor aqui em Belém, e publicitário, né? Tinha uma agência de publicidade, então eu já tinha um conhecimento, já tinha uma experiência, já tinha uma vivência antes de decidir fazer o meu primeiro quadrinho. Então isso me ajudou muito, né? Essa jornada que eu tive como pesquisador, né? Tinha uma bagagem, né? Quando eu fiz um mestrado na Universidade Federal, então tudo isso me preparou muito. Embora não tenha sido o meu plano, mas isso tudo me preparou muito, tecnicamente, para desenvolver o meu primeiro quadrinho. Então, quando eu desenvolvi o meu primeiro livro, embora seja o meu primeiro quadrinho, eu já consegui desenvolver uma obra com todo um background técnico que colocou o meu livro entre os melhores do ano, né? Um dos melhores quadrinhos do ano. E, obviamente, como era o meu primeiro trabalho, não tinha a menor perspectiva da minha parte de ser eleito o melhor quadrinho pela Câmara Brasileira do Livro no ano, né? Então, eu fiquei bastante feliz quando eu soube que o livro estava entre os finalistas, mas para mim era aquilo, né? Mas depois eu tive a notícia de que o livro foi eleito o melhor livro do ano. Então, para mim, obviamente, foi motivo de muita alegria, fiquei bastante feliz. E eu acho que passa muito por o que a gente falou ainda há pouco, né? Essa questão da demanda por representações e narrativas, né? E não somente
narrativas, mas narrativas que tenham uma construção conceitual e uma construção formal que esteja apta a concorrer num país como o nosso, né? Tem muita gente fazendo quadrinho, tem muita gente produzindo literatura, tem muita gente produzindo cinema, música, né? Eu sinto o mercado nacional cada vez mais aquecido. É muito competitivo. No sentido, em quadrinhos, muitas editoras lançando seus próprios selos originais, Sim. incentivando a produção nacional. Eu acho isso muito importante. Acho que de 2017 para cá, o mercado está mais competitivo ainda, né? Então, acho que o Jabuti está vinculado ao fato de eu ter simplesmente dado o meu melhor, com muito empenho, sem olhar muito pro lado, sabe? Sem olhar muito pro lado. Então, se ninguém faz um quadrinho sobre Belém, sobre o Ver-o-Peso, eu vou fazer, e vou fazer isso com todas as minhas energias, né? Então, é um pouco difícil você encontrar artistas no mercado de quadrinhos que abracem as questões brasileiras, as questões regionais e produzam obras que estejam aptas a competir de igual com grandes nomes dos quadrinhos mundiais, né? Então, é meio que começou com algo utópico e, de repente, a coisa existe e acaba conquistando seu espaço, que foi o caso do meu primeiro livro, Castanha do Pará. Você receber pelo Castanha do Pará um prêmio como esse ajuda a incentivar muita gente que quer entrar nesse mercado, quer produzir alguma coisa. Sim, eu mesmo comecei a fazer quadrinhos porque outros brasileiros conseguiram conquistar o seu espaço fora do eixo americano e do eixo europeu, né? Acho que quando eu comecei, o retrato do mercado nacional era um pouco diferente, né? Hoje está um pouco melhor. Não está excelente, mas ele está um pouquinho melhor. E quando eu comecei, eu já tinha alguns colegas que faziam trabalhos autorais, né? Que faziam trabalhos para suas próprias editoras, para editoras brasileiras, né? Então, eu comecei me inspirando nessas pessoas, né? Então, acho que o movimento prossegue, no sentido de que um quadrinho como o Castanha do Pará, tendo o êxito que teve, ele gera numa nova geração, digamos assim, entre aspas, né? Porque não é bem assim, mas, enfim, numa nova geração de artistas, um caso de sucesso, né? Então fica muito mais fácil você se arriscar numa empreitada autoral, numa empreitada diferente, né? A partir do momento em que alguém já fez esse desenho. Então, comigo foi assim, eu vi colegas, até de Belém mesmo, né? Até de Belém. Eu por exemplo, vi o nosso colega Volney produzindo Belém Imaginária, olhava aquilo, poxa, que legal isso aqui, um quadrinho que a gente, obviamente, tinha muitos colegas que trabalhavam para o mercado americano, que também são artistas que desbravaram esse mercado, né? Que conquistaram esse espaço onde antes não havia essa possibilidade. Mas depois colegas começam a produzir quadrinhos sobre Belém, sobre a Amazônia, né? Então, é muito importante que algumas obras consigam ganhar um destaque, que sejam conhecidas, para que outros artistas vejam que é possível, né? Então, imagino que hoje muitos quadrinistas se sintam desanimados em comprar um desafio, né? Todo mundo está pensando nos caminhos mais rentáveis, né? Das grandes editoras, do mercado internacional, quando é muito importante pensar em abrir portas que estão totalmente fechadas, né? Se a gente for sempre caminhar num caminho que alguém já trilhou, a gente não vai ter o novo no mercado. Mas tem que encontrar a tua onda, né? Isso, você tem que eu imagino que você tem que fazer aquilo que
que o seu coração manda. E às vezes o mercado... O próprio quadrinho nacional hoje ainda continua sendo um ambiente muito incerto, né? Apesar de tudo, ainda é um mercado muito carente de circulação, de vendas, né? Então, o que eu vejo aqui há alguns anos atrás era pior, está melhor, e eu espero que daqui a alguns anos as coisas estejam melhores ainda, né? Mas é isso, não dá para surfar uma onda de certezas, a gente está sempre caminhando pela incerteza. Mas, quando uma obra se projeta, todo mundo olha e todo mundo se sente um pouco mais confiante para produzir a partir, por exemplo, do nacional, que é uma coisa um pouco incerta. Tu falaste da produção nacional e de representação da própria brasilidade. Isso me lembra muito o Flávio Colim, né? As obras do Colim, ele retrata muito as narrativas brasileiras. E eu vejo vários quadrinistas também que vão nessa onda. Tem o Marcelo Quintanilha, o Danilo Beruti, que também fazem obras que se passam aqui no Brasil. Eu queria saber das tuas referências no mercado, porque tu falaste muito do teu background. Quais são as tuas referências com quadrinho, com arte, que serviram de base aí pro teu trabalho? Alguns críticos acabam encontrando semelhanças do meu trabalho com de alguns colegas, né? Mas eu te confesso que tenho bastante... Isso é muito nebuloso, assim, no meu repertório. Não sei te dizer porque eu gosto de muita coisa. Eu gosto muito de pintura clássica. Legal. Gosto muito de pintura modernista, né? Os impressionistas. Gosto muito de arte contemporânea. Gosto muito dos clássicos da literatura brasileira. Gosto muito da literatura contemporânea, né? Como, por exemplo, o Giovanni Martins, um escritor da periferia do Rio de Janeiro. Tem uma escrita muito interessante. O próprio Edir Augusto, os escritores da terra, né? Nos quadrinhos, se eu fosse ser mais específico para você, o Érico Assis, ele recentemente fez um comentário a respeito do meu trabalho em que ele me encontrou entre o Quintanilha e o Rafael Coutinho no Brega Story. Ele mapeou essas referências que eu acho que são bem justa a comparação, né? Tendo em vista que eu gosto muito de explorar a brasilidade, a oralidade, né? Principalmente porque Belém tem o norte do Brasil, né? Tem um português bastante como eu posso dizer? É um português que está muito próximo ao português de Portugal, tendo em vista que a gente não teve o mesmo trânsito de imigrantes que São Paulo e outros estados do Brasil tiveram. A gente tem um português mais... Questão de tuteio, né? Coisa Isso, a gente tem uma maneira muito né? específica de falar português. Eu acho muito bonito. Talvez eu não esteja conseguindo expressar da maneira correta isso, mas o nosso português aqui é um português muito peculiar, né? E é um português bastante correto gramaticalmente, né? Então você vai pegar um cara muito simples, sei lá, um flanelinha, né? Você vai pegar um vendedor de coco, eles vão conseguir articular o português e as conjugações e toda a complexidade que é falar português de maneira muito correta. Então essa oralidade me interessa muito, e isso me aproxima talvez ao Marcelo, ao Quintanilha, e o meu traço, especificamente falando do Brega, ele também tem bastante influência do Coutinho. Eu gosto muito do trabalho dele como ilustrador e o vigor da linha, né? Ele fez um trabalho beijo adolescente que eu até brinquei com ele, cara. Era você que tinha que desenhar o Brega. Porque aquele enxoval de design, né? Teve essa conversa entre vocês, hein? Ele é meu amigo pessoal lá, a gente tá sempre trocando figurinha. Então, ele me orientou bastante a respeito de zap, né? Você manda uma coisinha, eu tô fazendo isso, papapá, e vai... E às vezes um zap que você manda, o cara te dá uma dica que resolve um bocado de coisa, sabe? Castanha Pop! E a gente tava falando agora do Castanha do Pará, né, Egidalt? Conta pra quem tá ouvindo a gente, conta como é que é a historinha do Castanha do Pará. O Castanha do Pará narra de maneira poética, né?
É uma poesia visual, a trajetória de um menino que sai de um lar, de uma casa de situação de risco e passa a viver nas ruas. Então, o desenho da história é esse, né? O drama de um garoto que vai encontrar nas ruas a paz que ele não tem na sua casa. E a cidade se torna um personagem, né? Da feita que ele vai circulando por toda essa nossa beleza arquitetônica da cidade velha. E ao mesmo tempo a gente vai flertando entre um menino que é criança e um menino que precisa ser homem feito para sobreviver. Então são esses contrastes que eu procuro explorar ao mostrar a trajetória do Castanha. E isso é legal porque, para quem tá lendo, reflete sobre, digamos assim, a vulnerabilidade social e, digamos, possa cobrar do poder público algo para fazer a respeito disso. Dentro da narrativa, você também coloca uma situação que é muito comum da cidade, né? Quantas crianças não estão em situação de vulnerabilidade. Então, a narrativa do quadrinho também tem essa pegada, né? De crítica. E fora que ainda tem a questão, né, que acho que eu vou lembrar, né, lá em 2018, né, que teve aquela situação em um shopping de Belém, né, que a ilustração da sua capa foi retirada, né, sem seu consentimento, que mostrava justamente uma abordagem policial e que alguns policiais militares ficaram ofendidos, né, e até a polícia militar teve que dizer que não compactuava, né, com a situação. E eu queria que tu explicasse bem ali como é que narrar essa realidade, né? Que muitas vezes ali as pessoas parece que elas não conseguem enxergar. Então, a obra, ela não tem a pretensão de ser um agente transformador da realidade de maneira direta, né? Seria muita pretensão minha ou do autor, né? Digo, o autor no sentido mais amplo, né? É muito difícil para um autor ter essa pretensão. E tampouco é o nosso compromisso. Nosso compromisso não é exatamente em ser um agente social, né? Falo por mim e talvez por uma grande maioria de autores, né? O nosso compromisso é com a arte. A gente... Obviamente que as consequências do nosso trabalho, elas podem caminhar no sentido de transformações sociais, né? Mas um livro, né, uma obra de arte surge, acima de tudo, com o objetivo de dar voz a uma história, a uma pintura. Uma maneira de expressão, né? O que vai acontecer, as consequências dessa obra no mundo não estão ao nosso alcance, né? E se o debate ele surge a partir de uma obra, o debate sobre a infância, o debate sobre a violência policial, um debate sobre a violência doméstica, um debate sobre a opressão, se o debate surge, ótimo. E naturalmente surge, né? Naturalmente surge. Mais uma vez, embora não seja o nosso objetivo inicial, né? Mas a gente sabe que as consequências passam pelo debate e até mesmo pela censura, né? Algumas questões levantadas, propostas, são tão fortes que a reação ela é desproporcional, que é o caso da censura da capa do livro. Sim. Então, a capa do livro mostra uma cena do policial afastando o menino, né? Fazendo um gesto de violência contra o menino. E a gente não tem controle sobre essas reações, né? Do que tipo de... Se a nossa obra causa transformações sociais, ótimo. Eu fico muito orgulhoso, muito feliz, né? Se ela causa mais igualdade, se ela traz bens sociais, né? se ela gera mais debate e, consequentemente, educação, conhecimento, esclarecimento, maravilha, ótimo, né? Mas há, obviamente, aqueles que querem
que vão enxergar o seu trabalho sobre um viés distorcido, né? Vão se apropriar disso politicamente. Então, o que aconteceu em 2017, com a retirada da capa do meu livro de uma exposição, é reflexo do país que a gente vive hoje, em que o artista, a classe artística, de uma maneira em geral, é muito desvalorizada, é muito agredida, né? Assim como os comunicadores também, jornalistas, né? Então, qualquer um que traga ao debate público as questões, as mazelas do nosso país, é agredido, é censurado, né? E é isso. Acho que o livro expõe algo bastante trivial na nossa sociedade. E essa revolta com a imagem de uma corporação, né? Que é boa, é ruim, é uma corporação feita por homens, né? É um pouquinho desproporcional e um pouquinho bizarro, né? É bastante bizarro. E o artista, ele não pode se intimidar com isso, né? Não pode se intimidar. Então, como eu disse, o nosso compromisso é com a arte, é com a crítica, é se manter sempre afiado. E a gente vai estar sempre, em regra, escritores, intelectuais, a gente vai estar sempre jogando pedra nos opressores, né? E esse opressor, ele pode ser, sim, a polícia, ele pode ser, sim, o tráfico de drogas, o opressor pode ser, sim, a igreja, né? Então, aonde estiver o poder, nós estaremos lá atacando pedra, né? Para que a gente tenha uma sociedade muito mais igual, muito mais justa. Muito legal. Uma coisa que você... Todo esse conteúdo que você passou agora, né, sobre a obra, e uma coisa que você já tinha falado antes, lá na Feira do Livro, na Arena Multivozes, com o Afonso Solano, do tempo de pesquisa que tu levas para fazer uma obra, né? Que é uma história antes da história em quadrinhos, né? A tua produção. E você vem, depois do Castanha do Pará, o Brega Story é o teu segundo trabalho, né, nesse universo de quadrinhos. Eu quero saber como é que foi essa produção, por que falar do Brega e, mais uma vez, retratando uma situação que é muito nossa aqui de Belém do Pará, né, que é o nosso Brega. Uhum. Então, o Brega, ele vem nessa esteira da cultura nortista, né? Da cultura amazônica. O Brega, ele está muito vinculado à nossa região. Embora a gente tenha também um fenômeno aí que se estende para o Nordeste também, né? Dá para dizer que o Brega é um patrimônio do Norte e Nordeste, né? Embora a gente tenha recentemente tornado patrimônio do Pará, se não me engano, ou não sei se do Norte. É patrimônio do Pará. Do Pará. É um patrimônio do Pará, mas a verdade é que o Brega é um estilo, é uma estética que tem suas raízes no Norte e Nordeste do Brasil. Na região do Pará, né, e na região metropolitana de Belém, o Brega ele tem características particulares por influência dos ritmos do Caribe, essa coisa da dança, tem uma influência da tecnologia a partir do tecnobrega, das aparelhagens, né? Então, a cultura brega no Pará, ela tem uma matiz diferenciada em relação ao Nordeste, em especial Recife, né? Então, e isso é muito forte aqui, isso é muito presente, acho que isso é uma coisa que todos aqui conhecem muito bem. Você vai na festa mais granfina que tiver, vai tocar um brega. Vai ter Vanderlei Andrade sempre tem que ter o Vanderlei, tem que ter Calypso, tem que ter... É maravilhoso. Ana de Oliveira. É uma coisa muito cultural. O brega, ele tá presente, o brega, ele unifica as classes, né? Ele atinge a todos os níveis sociais. O brega toca em todas as festas, em todos os lugares. Obviamente que a periferia predomina nesse sentido, né? Mas em regra a gente pode dizer que sim, que o brega ele é bastante presente na nossa sociedade como um todo. Além disso, as letras do brega e dos nossos bregas são histórias, são conflitos prontos para virar uma narrativa, né? É a traição, é a mentira,
é um amor não correspondido. A história das letras As letras, fenomenal. As letras são muito ligadas às paixões humanas, né? Então, e quando a gente pensa em narrativas, né, em roteiro, né, é um prato cheio, e eu brinco com isso durante o livro, né? Eu tento fazer um desenho do roteiro a partir dos conflitos que são apresentados nas músicas, né? Mais uma vez, que fala sobre traição, fala sobre não perdoar, não te esqueço, volta pra mim. Até algumas brincadeiras rolam dentro do brega, né? Eu lembro do brega do Rupinol. Era super engraçado, era o Marinho que cantava. Você que gosta muito de beber, fim de semana é um barato, pode crer. Serpa pra matar-te com Skol, mas você tenha cuidado com o famoso Rupinol. O Rupinol é uma droga perigosa. Então, o próprio Rupinol tá no livro, né? A personagem acaba drogando o protagonista com o Rupinol. Então, o brega, ele tem um monte de... Porque eu sempre escutava essa música e ficava pensando em por que, quando e por que ela droga o cara. Icônica, né? Rupinol. E aí eu precisei concretizar isso, né? Da menina que droga o cara pra fazer alguma maldade, pra levar alguma coisa dele, pra se vingar. Então, além dessa questão das letras, tem a questão da visualidade do brega. Então, a gente cresce, né? Quem gosta de quadrinho, gosta de gibi, cresce lendo super-herói, né? Os caras lá com aquelas roupas vermelhas, azuis, amarelas, aquelas heroínas com maiô, né? Com o corpo exposto. E isso tem tudo a ver com quadrinho, porque os artistas do brega se vestem de maneira muito parecida, né? Então todos têm esse caráter do quadrinho, né? Então você vê que os personagens, eles parecem super-heróis dentro do livro. E bem coloridos, né? É um maiô, é uma jaqueta. É muito chamativo. É uma coisa que lembra o gênero de super-herói. Vanderlei Andrade, digamos assim, um exemplo bem clássico, né? Ele é um personagem, ele se veste daquela maneira, vai, canta. Lembra um pouquinho isso que o Gidaldi estava falando? Faz um show, né? Faz um show. Ele só falta meio voar, dar grande salto. O cara, ele manda bem, né? Então, essa estética, pra mim, foi um outro motivador, né? Pra que o brega fosse o assunto dessa novela. Então, o quadrinho tem essa força, né? Que é a força da imagem. Então... funciona muito bem para os quadrinhos, né? As aparelhagens, toda essa visualidade aí é um ponto de bastante destaque nesse livro. E só o brega oferece isso pra gente. Foi quanto tempo de produção, assim, eu trabalhei aproximadamente 4 anos nesse livro. Desde que eu terminei o Castanha. Mas eu venho trabalhando... Obviamente que eu não trabalho 100% no livro, né? Eu faço outras coisas também, leciono... Tem bastante tarefa em casa também, né? Que eu tenho 2 crianças. Então... E eu tenho uma metodologia de bastante foco e dispersamento. Então eu foco bastante, fico bastante preso lá e depois eu dou uma afastada. Relaxo uns 15 dias, me afasto do projeto. Então esse tempo um pouquinho mais alongado me permite olhar com bastante calma sobre as minhas ideias E o Brega Story ganhou primeiro CCXP Awards, certo? Correto? Na categoria Melhor Álbum em Quadrinho. Pra quem tá ouvindo, e nós aqui também, a gente tava com uma dúvida, como é que funciona essa categoria Melhor Álbum em Quadrinho, Gidaldi? A CCXP, que é a Comic Con Experience, ela é tipo a Comic Con dos Estados Unidos no Brasil. A Comic Con resolveu, né, a Comic Con Experience, que é o CCXP... O Omelete ali, né? Junto com o Omelete, prestigiar a produção nacional. E a produção nacional de cultura pop, ela é bem diversa. Acho que eles premiaram podcasters, youtubers, gamers, atores de série, atrizes, filmes e, obviamente, os quadrinhos. E os quadrinhos,
os quadrinhos são a pedra fundamental, né? É a base da cultura pop, digamos assim, né? Quando a gente pensa em cultura pop e a gente volta lá para os anos 70, anos 60, a gente vai pensar em quadrinho, que era como... Hoje, obviamente, a coisa é muito mais alargada, né? Hoje você pode jogar videogame, ver série, ver filme... Tem uma variedade maior de produções nesse sentido. De mídias, né? Existem Uma complementa a outra também, né? E os quadrinhos estão nessa base. Então, a Comic Con, a CCXP, tem um carinho muito grande com os quadrinhos. Legal. No Brasil, em particular, isso é muito, muito notável pelo fundador da CCXP, que é o Ivan Freitas. Ele valoriza muito os quadrinhos. Tanto que na Comic Con, os quadrinistas têm um espaço super privilegiado, né, aqui no Brasil. E falando sobre as categorias, né? Então, nós temos muitos produtos, né? Muitos produtos nacionais na área de histórias em quadrinhos. E nós temos alguns prêmios. Nós temos o Ângelo Agostini, nós temos o HQ Mix, nós temos o mais nobre de todos hoje, que é o Prêmio Jabuti, por conta da tradição da CBL e por conta do rigor eletivo deles, né? É um júri muito técnico, é tudo bastante criterioso, digamos assim, né? Mas a gente não tinha um prêmio glamuroso ainda, né? Embora o Jabuti seja um prêmio glamuroso, mas ainda é um prêmio que não é pop, digamos assim. Precisava de uma coisa pop, assim, não muito pomposa também, né? É pomposo, Entendi. mas ele não tem o brilho do comércio, digamos assim. Ele não tem o do business, mesmo na coisa mais americanizada possível. Aquela né? coisa bem, digamos, podemos chamar de mainstream. Glamour. Glamour. É glamour, Glamour. que é o que o pessoal da Comic Con sabe fazer muito bem, porque eles vêm dessa tradição americana, né, de se fazer negócios. E hoje a CCXP também já é uma marca muito consagrada aqui no Brasil, né? Todo mundo fala dela. Ah, Fala sim, CCXP, a galera já fica Sabe são o que é. gigantes, são gigantes. Então o quadrinho acaba dentro desse contexto tendo bastante destaque. Aconteceu agora a primeira CCXP, né, a premiação da CCXP, e o quadrinho, ele, se eu não me engano, tinha umas 7 ou 8 categorias, né? E dessas 8 categorias, 3 são consideradas as categorias mais nobres, digamos assim, né? Que é o melhor álbum. São as maiores premiações. Isso, são as premiações que são recebidas no palco do evento, né? E nós temos as outras premiações que está relacionada a desenho, arte final, cor. É isso, e aí então o Breg Story levou o de melhor álbum, que contempla também todo um trabalho de confecção do livro, né? Trabalho editorial, né? O trabalho editorial também é contemplado. Não somente, obviamente, o autor ou a história, mas também... por isso que se chama assim a categoria, melhor álbum em quadrinho. Exato. Tá explicado. Eu estava com uma dúvida, a gente estava debatendo antes de você chegar a respeito disso. Mas essa é uma dúvida que ainda é uma coisa que permeia... Como o prêmio está começando agora, né? Foi a primeira edição. Isso. Até mesmo lá em São Paulo eu escutava algumas pessoas ainda sem saber exatamente os critérios de cada premiação. Não na dúvida, que ele acha isso, né? Vai ter só de quadrinho a premiação, a galera ficava perguntando. Aí falei, a pessoa pensa até que é uma coisa relacionada à música também, enfim, né? Mas porque o álbum ele é um objeto físico também. Né? Quando a gente fala em álbum, a gente está falando do objeto físico. Embora as avaliações não sejam físicas, né? Eles devem estar contemplando também o projeto editorial. O livro, ele fisicamente é muito bonito. Eu queria que ele brilhasse, que ele tivesse luz. Saiu pela Brasa, certo? Saiu pela editora Brasa, isso. Então aí eles provavelmente estão contemplando também o projeto de edição do livro. Você está ouvindo Castanha Pop. Eu já quero saber um pouquinho do futuro, porque falaste da Brasa agora, eu já quero saber se tem algum projeto engatilhado, tem alguma coisa na gaveta, como é que é essa parceria com a editora Brasa, porque ela tem uma proposta, inclusive, para a publicação de quadrinhos nacionais, né? Então, como é que vai funcionar?
Então, a Brasa é a editora do Lobo, que trabalhou comigo no Castanha do Pará. Como eu era autor independente, eu meio que contratei ele para ser o meu editor. Tá? Então ele me dava conselhos, me ajudava na parte gráfica. Já no Castanha do Pará ele foi o editor. Isso, Tá. Ele foi o meu editor independente, né? E o Lobo já vinha de uma trajetória em outras editoras, outros autores, já tem uma certa estrada, né? Já tem um certo know-how no mercado de histórias em quadrinhos. Acabou que a gente, com o Castanha, levou o Jabuti em 17, teve muita coisa legal que aconteceu a partir do Castanha. E o Lobo tava com esse desejo de montar a editora, né? Para que a gente não desenvolvesse os nossos livros e passasse de mão beijada para uma outra editora, né? Que foi basicamente o que aconteceu com o Castanha. O Castanha a gente trabalhou bastante nele e em seguida a editora que comprou ele foi a SESI. A SESI SP, né? A SESI, isso. Ok, a SESI é uma editora maravilhosa, é super bacana trabalhar com a SESI, mas o Lobo amadureceu esse projeto dele, né? Que é a editora dele. E começou agora a publicar autores que trabalham com a temática brasileira, né? Que explorem essa vertente aí de brasilidade. E já publicou, né? Já publicamos, posso dizer, porque... Pois porque a tua como história... Como se eu fosse da editora mesmo. Isso, também, a tua história, ela passeia ali, né? Junto com a criação da editora também, sim, por causa tem um dele. link, né? Sim, a editora publicou o Love Story com Alcimar, que é com o roteiro do Lobo, o Brag Story, agora saiu o Barrela, do Plínio Marcos, com o João Pinheiro, e agora a gente está lançando o Tosco, que é a próxima publicação, mas a gente deve trabalhar com outros autores e outros livros em breve. Tá todo vapor, sim. Que legal. E um Gidalt novo? Eu tô fechado para balanço. Na verdade, eu tô trabalhando num novo projeto, mas ainda tem bastante trabalho, né, para ser feito. Então não vale a pena antecipar nada, né? Então vou ter que esperar um pouquinho para. Gidalt, tu também é pesquisador em comunicação na área das artes também, todas relacionadas a quadrinho? Como pesquisador, não me envolvi com a pesquisa de quadrinhos. Eu cheguei a flertar com essa possibilidade, mas eu fiquei imaginando, né? Falando de mim, né? Eu imaginei que talvez fosse um caminho sem volta. E da feita que eu entrasse como pesquisador de quadrinhos, eu não ia conseguir fazer quadrinhos. Ah, entendi. Porque eu talvez começasse a trabalhar numa linha do MacLeod, do Soussanes, que são desenhistas que acabam fazendo quadrinhos sobre um ponto de vista acadêmico. Científico, né? Uma coisa assim. Isso, e eu fiquei com um pouco de receio de entrar por essa vibe. Não sei, eu acho que eu não me empolguei com os congressos de quadrinho. Não, isso não me motiva. Eu acabo me encontrando muito mais em fazer quadrinhos e pensar menos os quadrinhos. Eu acho que não é pra mim pensar os quadrinhos, eu gosto de fazer. Entendi. A tua pesquisa é relacionada à tua produção própria, que vai ser direcionada a uma obra. Então, como eu fiz o mestrado na UFPA, a minha pesquisa na Federal foi sobre uma revista chamada Belém Nova. Uma revista do final do século XIX, início do século XX, que era como se fosse é um clichêzaço também falar isso, né? Mas como a gente não está num canal específico de pesquisadores do século XIX, não vai soar clichê. Tá bom. É como Gostei. É como se fosse uma Claxon. Você conhece a Claxon? Uma revista. A Claxon é uma revista do Rio de Janeiro sobre o modernismo. É uma revista moderna, é uma revista que vai trabalhar com as tendências do século XX e vai começar a trazer brasilidade. É isso que a Belém Nova é. É uma revista do novo, do moderno, que circulou aqui em Belém. Ela era editada pelo Bruno de Menezes,
que é um poeta daqui de Belém, e eu estudei essa revista, esse produto do modernismo paraense, né? Aí tinham poetas, escritores, ilustradores, né? Estudei um pouco sobre as questões gráficas dessa revista. Eu construí uma relação entre o aspecto visual da revista e a mudança do tempo. Por que a revista mudava de cara quando o tempo passava? Fazer uma relação sobre as capas, sobre a diagramação. Isso, foi uma experiência como pesquisador. Tirei minha titulação, comecei a dar aula, etc. Mas a pesquisa acadêmica, para mim, não avancei muito mais nisso, não. Eu me apropriei desses métodos para fazer produção artística. Na verdade, a pesquisa, para mim, ela está muito mais ligada a processo criativo. É aí que eu me encontro, né? Eu gosto muito de estudar processos criativos ou técnicas de criação. Mas essa parte mais de crítica de arte, história da arte, Entendi. Isso aí, passei por isso, obviamente, mas hoje não é minha área de atuação, não. Legal, legal. E a gente estava conversando, falou agora sobre a questão acadêmica, e eu lembrei que no começo a gente falou que todo mundo aqui cria da UNAMA, né, que é a Universidade da Amazônia, e tu também és formado, né, pela a Universidade da Amazônia, Publicidade e Propaganda. E você também utiliza conhecimentos da publicidade nas tuas obras ou nas tuas outras narrativas? Total. A publicidade... Só um parênteses, né? Na UNAMA, o meu TCC foi sobre histórias em quadrinhos. Legal. E eu fiz um negócio tipo MacLeod. Eu desenhei todo o meu TCC. Entendi. Você produziu um quadrinho que foi o teu trabalho experimental com o TCC. Foi com o professor Luiz César. Legal. Ele... Aí que eu comecei a gostar de pesquisar. Quando o Luiz César falou pra mim, Gidalt, tu vai desenhar teu TCC. Eu falei, professor, e a BNT? Professor, e não sei o que, Gidalt, vamos desenhar isso aí, o resto deixa comigo. Então eu comecei a entender que pesquisar poderia ser entendido num campo expandido, as questões de normas, né, da pesquisa. E pesquisar em arte é diferente de pesquisar em história, em ciências biológicas, né? É diferente. Pesquisar em arte pressupõe também ruptura. Óbvio que a gente precisa se encontrar em algum lugar para que a gente tenha entendimento, né? Você tem que saber produzir um texto, você tem que saber produzir um relatório. Mas quando eu comecei a perceber, com o Luiz César, não foi nem na Universidade Federal no curso de Artes Plásticas. Foi muito mais aqui, onde o LZ falava, LZ que ele gosta de ser chamado, né? Não sei se ele ainda trabalha aqui não, o LZ. Cara, eu não sei te dizer. Não trabalha mais trabalha. Não, né? Tá na Federal. Tá na Federal, verdade, tá na Federal. Então o LZ, ele foi um dos primeiros professores que me mostrou esse campo expandido da pesquisa, né? Então, e aí que eu comecei a minha carreira como quadrinista. Eu fiz um quadrinho... E levaste isso pro teu trabalho, né? Você falou que usa muito disso. Uso muito, porque... Quando eu comecei a fazer esse TCC, aí eu desenhei todo mundo, cara. Eu fiz a história dos quadrinhos até o cinema. No final eu concluo com uma expansão para os cinemas. Aí eu fiz os quadrinhos lá, aqueles clichêsaços também de quem é universitário, não sabe muita coisa, né? O Homem das Cavernas, o Egito, o Piriri... e o Yellow Kid, né? É sempre isso. Tem que ter, né? Você passa isso. Tem que ter. Aí o trabalho termina com o Tom Maguire lá, é Tom Maguire, né? O ator do Homem-Aranha. Tobey Maguire. Termina com esses Homem-Aranhas aí, essas coisas que estavam chegando no cinema. Então... Mas nesse processo, cara, eu fiz um quadrinho de capa dura, todo colorido, diagramado, com balão... E é um livrão, assim. Eu não sei nem se tem aí na biblioteca da UNAMA. É um livrão bonito, eu ia perguntar assim. Se tu tinhas uma cópia desse trabalho. Eu acho que tem na biblioteca da UNAMA, esse TCC. Entendi. Aí, primeira vez... Qual é o nome dele, Gidalt, você lembra? Histórias em quadrinhos das páginas ao cinema. Alguma coisa assim. É mais fácil pesquisar pelo meu nome. Né? É mais fácil pesquisar pelo meu nome. Legal. Se tiver aí. Então, esse foi o meu primeiro projeto, assim, que terminou. E eu falei assim, cara, olha isso aqui. Um livro de capa dura...
impresso. A gente tinha umas impressoras aqui top, né? Aí o livro saía super bem Sim, impresso. eu lembro dessas impressoras. Aí eu chamei o encadernador, aí o cara costurou o livro. Então, o objeto livro, com cores, com desenho, né? Eu falei assim, nossa, eu fiz isso. E tu também foste o editor do livro, fez tudo o teu trabalho. Tudo. Eu só tive o LZ como orientador. Né? E o LZ me deixava muito solto, assim, porque ele já sabia, assim, ele, como ele era muito mais experiente, ele só olhava assim e falava assim, menino, só faz, sabe? Tipo assim, só faz. Só vai fazendo, para de né? papo furado, só faz. As nossas reuniões eram assim, ele sentava... Vai fazendo, entrega nas datas. Ele gostava... Ele pediu pra me orientar. Ele pediu pra me orientar. Legal. Ele falou assim, eu quero te orientar. E aí, era o momento de relaxar dele, que ele acendia um cigarro. Como ele não trabalha mais aqui, eu posso dizer, né? Ele acendia um cigarro lá na cadeira dele, e aí ele falava, vai falando aí o que tu tá fazendo. Na verdade, ele sabia que eu já sabia o que eu deveria fazer. Uhum. Então era muito sentar a bunda, desenhar até ter o livro. Que deixou à vontade, né? No processo inteiro, né? Você foi fazendo. Sim, ele fala assim, você já é um quadrinista, já sabe o que fazer, você só tem que desenhar. E é basicamente isso. Isso foi no ano de... 2014, 13, não sei te lembrar exatamente. Então, a publicidade, ela, diferentemente dos meus colegas da UFPA, que eram extremamente manuais. Isso eu lembro, assim, que era uma coisa que o nosso coordenador da Federal falava, o Éder Charoni. Falava assim, um aluno da Federal, ele é manual, E eu achava muito também impressionante esse gap desses dois mundos, porque eu fazia Federal ao mesmo tempo, né? Então, os meus colegas da Federal, eles mandavam ver na argila, no gesso, na pintura, na bricolagem, assim. Eles eram muito bons, assim, de fazer coisas. Tinha uns colegas que foram pro carnaval, um foi pra moda, o outro foi pra escultura, o outro foi pra pintura. Então, lá eu também vivenciei muito essa coisa da pintura, do desenho, né? E aqui na UNAMA eu tive essa oportunidade de cedo ser um diretor de arte mesmo, né? Que é uma habilidade muito, muito, muito importante para quem faz quadrinho. Você ter uma noção de direção de arte. E o que é um diretor de arte? Que é mais ou menos o que eu fui me formando aqui na faculdade, né? Então, obviamente que a gente tem a televisão, a gente tem o rádio, mas o impresso sempre foi a minha liga. Uhum. Eu sempre fui um cara do impresso. E aqui eu aprendi a fazer impresso, na UNAMA. Aqui, eu digo assim, no contexto da UNAMA, porque aí eu também fui estagiar numa gráfica, trabalhei com agência de publicidade, né? Então, toda essa trajetória da publicidade me deixou muito calejado em software, né? Então, eu moleque, já mexia muito bem no InDesign. Aqui na UNAMA a gente aprendeu PageMaker na época, né? Softwares muito antigos, assim. CorelDRAW, a gente aprendia. A gente mexia com esses softwares mais... Illustrator, chegou a pegar Illustrator? Pegou, né? Então, toda a Adobe era novidade ainda na época que eu era universitário. Aqui na UNAMA, talvez já tivesse esses softwares, mas era tipo assim, tem o Photoshop, e tem o Corel, e tem o PageMaker. Então aqui eu comecei a entrar em contato com isso. Não tem jeito, tem que ser na faculdade, no trabalho. Então, fazer um livro com esse conhecimento 360 tem muito a ver com a publicidade. Porque eu tenho muitos colegas desenhistas que não sabem digitalizar uma página. E é um processo que pra ti já fica muito mais tranquilo, né? Eu consigo resolver todos os meus problemas Obviamente que eu também hoje trabalho num patamar de demanda em que eu não vou fazer a minha direção de arte, compreende? Uhum. Eu sei fazer direção de arte, eu fiz pra caramba aqui no mercado de Belém, faço algumas coisas em São Paulo, mas o jogo que a gente tá jogando, né, pra você chegar numa CCXP e ganhar melhor álbum, você não pode ser o designer do seu livro, entende? Eu não posso querer ser o designer do meu livro. O designer do meu livro é o Vitor Marcelo, é um puta designer lá do Rio de Janeiro, é um cara muito bom. Então acaba que a publicidade ela te deixa calejado para você competir tecnicamente
até mesmo em São Paulo, né, trabalhando com publicidade, eu presto serviço para um estúdio de publicidade que é a Pict, né? E lá o aparato tecnológico para se fazer publicidade é absurdo, assim, para fazer coisa para Brahma, sabe? Então eu já fiz campanha de ilustração para Brahma, para Danone, né? Para Skin Cariol. Eu já vivenciei, sei lá, KFC, Bradesco, os caras fazendo. Então quando você tá na publicidade, você vê isso. Quando você não tá na publicidade, você não vai ter contato com isso. Então, quando se produz um negócio para essas grandes marcas e com um orçamento diferenciado, você começa a entender desses processos. Funciona, né? E o Brega tem muito disso. O Brega, eu tenho um parceiro que é diretor de arte num estúdio, que eu mandava para ele. Falei, cara, aqui você tem que ter um brilhinho, aqui você tem que ter... É uma noção de direção de arte que você não vai encontrar. A publicidade é uma escola, não tem jeito. Ela te oferece muita coisa. E quando você cruza com artistas que são um pouco avesso a esse universo, porque tem uma questão ideológica também, né? Eu lembro que também, quando eu frequentava a Federal, tinha uma coisa assim de, o cara é publicitário, sabe? Tinha um negocinho meio assim. O cara vem da comunicação, o cara é publicitário. Então, essa coisa de que publicitário é o capeta, né? É o cara que tá acabando com o mundo, é o cara que é neoliberal. Quer vender, não sei o quê. seu demônio, em parte isso é verdade, né? Capitalista, quer vender. Capitalista safado, uma coisa assim, né? Tem um preconceito que parte faz sentido, mas também não é de toda a verdade, né? Mas é isso, a publicidade ela traz, pelo menos pra mim, trouxe um bocado de ferramenta, um bocado de experiência pra poder fazer quadrinho. Pois é, mais uma vez só ressalta, né, uma coisa que já falaste aqui conversando, que o teu quadrinho, o teu trabalho, ele não bebe necessariamente só de referências do quadrinho, né? Ele também tem toda a tua experiência em relação à publicidade, experiência acadêmica, a tua pesquisa pessoal que tu fazes para aquelas páginas, tem outros amigos, né, que vão te dar orientações a respeito daquilo. Você acha aqui o Rafael Coutinho, né, trocando ideia com você. Então isso é tudo muito legal, porque deixa um trabalho muito completo, né? E falando ainda da CCXP Awards, só para ressaltar o ponto de que o mercado, né, nacional de quadrinhos pode ainda não estar tem uma forma consolidada, mas é muito legal esse tipo de movimento justamente para fomentar a cultura, começar a movimentar, a produção, a galera, dar digamos assim, um ponto de partida, né, para que ganhe mais espaço, talvez. E narrativas que falem, né, narrativas recheadas de brasilidade, eu acho que precisam, né, ser mais produzidas e ter mais importância no nosso mercado como um todo. Então, hoje é tudo muito dinâmico, né? Tudo que é pequeno hoje, amanhã tá grande, né? Todo negócio... por exemplo, podcast. Não sei se tem 5 anos que podcast é algo da nossa cultura. É verdade. Não sei se tem 5 bem anos. recente. A mesma coisa acontece com o YouTube. Não tem 5 anos que a gente deixou de ver TV aberta pra ver só YouTube. Só YouTube. Ter né? esse tipo de consumo canais, dessa né? forma. Netflix. Não tem 10 anos que você vê filme em stream em casa. E quadrinho, a mesma coisa, né? Obviamente que o quadrinho brasileiro já tem uma história, né, gigante, com Chiclete com Banana, com Chiclete com tantos, Banana, eu lembro dessa revistinha. Lourenço Mutarelli. A gente já tem uma história. Evidentemente que o quadrinho brasileiro não está começando agora. Evidentemente que muito já se fez, muita gente já viveu de quadrinho brasileiro. Mas eu acho que hoje existe sim um redesenho dessa cultura, né? Que é você encontrar novelas gráficas, né? Graphic novels, usando essas palavras meio afrescalhadas. Mas hoje nós temos cada vez mais novelas gráficas com uma história de fôlego grande, de autores brasileiros.
era mais comum a gente encontrar coletâneas, 5 histórias de um cara, ou então uma coisinha lá no jornal, ou então republicação do que saiu durante 15 anos de publicação na Folha de São Paulo. Que era compilado. Isso. Hoje não. Hoje a gente vê um movimento de autores que publicam romances fechados, inteiros. Isso é relativamente novo pela qualidade, pelos temas, né? É novo no sentido das temáticas serem diferenciadas. É novo no sentido do tratamento gráfico desse material. Tá no mesmo nível de autores no mundo inteiro, né? O autor brasileiro hoje não tá com um livro pior que um autor europeu, entendeu? Então acho que esse é um momento diferenciado que a gente vive, né? Então, o que você estava comentando, se hoje esse mercado ainda não está como a gente gostaria, né? Se a gente não está vendendo como vende um Moebius, como vende uma DC Comics, como vende um Incal, como vende um Bilal, sei lá, a gente vem conseguindo conquistar esse espaço devagarinho, o mercado vem circulando mais dinheiro, porque acima de tudo esse mercado ele só vai existir se circular dinheiro. Não tem jeito, porque o livro não é impresso e distribuído e as editoras sem grana. Todo mundo precisa ver grana. É caro. Todo mundo precisa ver grana. Então isso vem entrando mais dinheiro nesse mercado. E aí eu destacaria, para quem tá querendo entrar nessa onda, né? Mas é inseguro. É inseguro, mas assim, quem tava fazendo YouTube há 15 anos atrás, hoje tá milionário, perfeito? E era o louco há 15 anos atrás, o cara que tava lá na casa dele com uma Vai câmera. trabalhar com internet. Então hoje é super normal, assim, o cara falar, é um negócio muito seguro você montar um canal no YouTube com grana. Se você tem uma grana, quer montar um canal no YouTube, você vai provavelmente ter retorno. Se você tiver talento. Quando eu falei pra todo mundo que eu ia montar o podcast Castanha Pop, a galera, isso é coisa de louco. Eu acho que eles estavam um pouco certos, né, dentro da narrativa deles. Mas é exatamente isso mesmo, porque os tempos mudam. Sim. Então a dinâmica de consumo e de produção também muda. Sim. Então, hoje você tem... ainda continua... o sudeste do Brasil ainda continua tendo uma vantagem nesse sentido, tá? Porque nós temos editais mais sólidos lá, tá? Eu digo isso porque quem tá ouvindo não sabe, mas eu moro em São Paulo atualmente, né? Eu tô em Belém de passagem e venho bastante pra cá. Mas eu já tô há muito tempo em São Paulo e eu já posso participar dos editais lá. Com 2 anos morando com endereço fixo em São Paulo, você consegue participar dos editais. O PROAC é um dos principais editais. Então você tem lá um edital do PROAC que vai te dar um dinheiro pra fazer o teu quadrinho. É um exemplo de como que esse mercado da produção nacional ele é viável. E até uma dica pra quem quer começar, né, e não sabe como ir atrás de editais, né? O Catarse também. O Catarse é uma outra possibilidade de você ver o dinheiro aparecer, né? Mais uma vez, é porque não tem como não falar em dinheiro. Você precisa de grana pra fazer quadrinho. Você precisa de grana pra imprimir, pra fazer uma coisa bem feita, distribuir. Mas tem Instagram. Mas o alcance do livro impresso, né? Às vezes no Instagram você tem centenas de milhares de likes e seguidores. Mas virar a chave comercial disso é outro desafio. Já é outra pegada. Cara, tem cara no Instagram que tem 200 mil seguidores e o cara não consegue vender 100 camisetas. Entende? Então, o mercado do livro, agora falando, o mercado do livro, ele é viável, é penoso, mas tem esses caminhos. Catarse, PROAC e editais de editoras privadas também. Tem muita editora privada que oferece edital. A própria Omelete com a Pipoca e Nanquim fizeram o primeiro Prêmio Geek de Literatura, Sim. que também abriu, Isso. né? Existem as premiações, né? Então, tem coisa, né? Dá pra correr também. Castanha! As redes sociais, em especial o Instagram, que é uma plataforma muito popular hoje, é bem poderosa também.
Só que você tem que saber aonde que você tá... Que tipo de quadrinho você tá produzindo. Direcionamento, né? O Instagram, ele tem sido revolucionário para um nicho dos quadrinhos, que é a charge. Quem trabalha com charge, com tirinha, encontrou lá, no Instagram, publicando também no Instagram. Publica até coisas da Turma da Mônica no Instagram, né? Eu já vi. Quem trabalha com tirinha, com sequências menores, porque o tempo de retenção de atenção no Instagram é muito curto. A pessoa vai lá, ela vai ler 4 quadros, 6 quadros, que é exatamente o formato da tirinha. Então, a galera que trabalha com tirinha tá se dando muito bem. Tá se dando muito bem. Tanto com audiência, né? Tem audiência bastante significativa e consegue viabilizar a coisa economicamente, com Apoia-se, né, que são essas plataformas em que você todo mês paga um valor pro artista. Então tem muita gente que a cultura do impresso é um pouco irrelevante, né? O próprio Leandro Assis com a Trícila tem um projeto que é a Confinada. Eles publicam tirinhas também sobre a relação de uma empregada doméstica e a patroa. Cara, é um fenômeno. É muito, muito, muito bacana, muito divertido. E você lê aquilo lá em 10 quadros e eles alcançam 25 mil pessoas por tira, 30 mil pessoas. Mas também oferecem a versão impressa para o leitor, né? Então é isso, como a gente conversou ainda há pouco, as possibilidades são diversas. A gente vive num mundo em que é tudo muito dinâmico e tem espaço para todo mundo. Basta você ter coragem e fazer. E é isso aí, galera. Galera do Castanha, com essa palavra agora de incentivo, acho que a gente fica por aqui no episódio, certo? Correto, a gente bateu um papo aí com o Gidalti Júnior, autor dos quadrinhos Castanha do Pará e Brega Story, um vencedor do 59º Prêmio Jabuti em 2017, e o Brega Story, esse foi o Castanha do Pará, né? E o Brega Story da primeira CCXP Awards como melhor álbum em quadrinho. Gidalti, a gente quer agradecer a tua presença aqui com a gente, batendo esse papo bem legal. Obrigado pelo convite. Bastante feliz de poder bater um papo um pouco mais alongado, né? Às vezes a gente só tem oportunidade de fazer conversas muito curtinhas, então aqui a gente consegue entrar em outros territórios que não somente as perguntas triviais, né? A gente consegue expandir essa conversa e mais uma vez falar de casa, né? Falar aqui do Laboratório de Comunicação da UNAMA, do curso de Publicidade, é mais prazeroso ainda. E é isso, só tenho a agradecer o convite e foi bem legal conversar com vocês. Obrigado. Muito bacana, Gidalti. A gente que agradece aqui a participação do Castanha Pop. E é isso, né, galera? Marcinho, quem quer seguir o Castanha Pop nas redes sociais, como é que faz? Basta seguir a gente no Instagram, @castanhapop, e também lá no YouTube também, e também no Spotify. Basta pesquisar Castanha Pop lá, que vai dar pra ouvir os episódios anteriores, inclusive este que está no ar. Gente, mais uma vez, esse foi o nosso papo com o quadrinista, artista visual Gidalti Júnior. Mais uma vez, obrigado pela participação aqui no podcast. Galera que tá ouvindo, valeu e até a próxima. E sem opressão. Versão brasileira, Castanha Pop.